Muito bem, sejam todos bem-vindos à aula de Lógica e Álgebras Computacionais de hoje. Nessa aula, nós vamos tratar da dedução natural no cálculo de predicados clássico. Vamos dar início. Isso nós devemos abordar pelo menos mais 2 aulas a esse respeito, tá? E depois eu quero também discutir um pouco sobre validade de argumentos no cálculo de predicados, etc., dentro dessa unidade. Tá? Então, assim, só para vocês entenderem, até porque tem alguns colegas, né, que estão fazendo a disciplina, eu, diferentemente do professor Meneguzzi, eu, quando entro no cálculo de predicados, eu primeiro vejo a parte sintática e depois eu vou ver a parte semântica. Tá? Então, eu vou continuar com dedução natural, e agora no cálculo de predicados, porque é o último assunto que vocês viram no cálculo proposicional, nós vamos continuar com a dedução natural, e depois eu vou discutir validade de argumentos no cálculo de predicados, certo? Essa que vai ser a condução neste caso aí. Esse material eu elaborei rapidamente aqui para poder mostrar para vocês, tá? Ele é um material que depois eu vou colocar de maneira anotada na página da disciplina, tá? Nesse tópico aí. Então, hoje o material não está disponível ainda, certo? Mas depois eu vou anotar e vou disponibilizar na forma habitual, ou seja, num PDF anotado, certo? Eu estou me baseando aqui no capítulo 15, na segunda edição do Mortari, mas evidentemente que tudo aquilo que a gente viu no cálculo proposicional, na parte de dedução natural no cálculo proposicional, continua valendo, certo? Então, assim, só reforçando. A dedução natural no cálculo de predicados é um sistema formal sem axiomas e com regras de inferência. Tá? Okay? Então, esse conjunto de regras de inferência, só lembrando, permitem basicamente inserir e remover operadores. Como agora nós temos mais 2 operadores, basicamente, que são os quantificadores, o universal e o existencial, então nós precisamos ter, no final das contas, 14 regras de inferência, certo? 7 para remover os operadores e quantificadores, e 7 para incluir os operadores e os quantificadores, tá? Então é o seguinte, para isso, nós vamos, então, utilizar as 8 regras de inferência diretas e as 2 hipotéticas do cálculo proposicional clássico, mais 4 regras, 3 diretas e uma hipotética para os quantificadores, certo? Então, eu coloquei aqui no material, só para a gente ter como referência, o conjunto de regras de inferência que nós trazemos do cálculo proposicional clássico, ou seja, as diretas no caso, tá? Que são as 8 aqui que se referem dupla negação, modus ponens, conjunção, separação, expansão, silogismo disjuntivo, condicionais para bicondicionais e bicondicionais para condicionais, bicondicional para bicondicionais. E também nós temos, então, as 2 regras de inferência hipotéticas, que basicamente é a inclusão da implicação, certo? E a inclusão da negação. Notem que na regra de inferência direta, a dupla negação é a exclusão da negação, certo? Nós vimos também algumas regras de inferência derivadas, tá? Mas antes de falar nisso, só quero lembrar o seguinte, quando se fala em dedução, assim, uma dedução é uma sequência, isso continua valendo exatamente como nós tínhamos no cálculo proposicional clássico, tá? Então, só para reforçar aqui, nós temos um conjunto de regras de inferência derivadas que eventualmente nos ajudam no processo de dedução. Tá? Então, assim, quando realmente facilitar muito a vida, nós vamos fazer uso dessas regras de inferência derivadas no processo de dedução, certo? Mas se não, eu vou tentar seguir apenas com as regras de inferência básicas do cálculo proposicional e do cálculo de predicados. Muito bem. Quando se fala, então, em regras de inferência para quantificadores, nós temos que pensar, então, em regras que fazem a eliminação ou a introdução do quantificador. Tá? Bom, como eu falei no material da aula passada que eu terminei, né?
basicamente, a eliminação do universal e a introdução do existencial são relativamente tranquilos, certo? Inclusive, a propósito, deixa eu só retomar aqui a apresentação. Nesse material aqui anotado, tá, do cálculo de predicados anotado, eu só queria chamar a atenção de que, deixa eu puxar assim para que vocês consigam ver, eu só queria chamar a atenção de que eu coloquei aqui ao final, eu substituí aquele último slide que tinha, que eu fiz, que eu apresentei rapidamente, a eliminação do universal e a introdução do existencial, eu substituí, porque eu vou tratar isso agora, por uma série de exercícios onde vocês traduzem para o cálculo de predicados sentenças em língua natural. Tá? Então, os exercícios 9.4, 9.5 e 9.6 que estão lá no Mortari. Então, eu trouxe e coloquei naquele material para vocês exercitarem esse mapeamento de escrita em língua natural para a lógica simbólica, certo? Então, só para chamar a atenção que eu fiz um ajustezinho aqui nesse cálculo de predicados anotado aqui, vocês têm lá. Tá? Voltando aqui, então, nós temos 4 regras de inferência, tá? Que é a eliminação do universal, a introdução do existencial, a introdução do universal e a eliminação do existencial. Por questões didáticas, é mais fácil a gente tratar a eliminação do universal, a introdução do existencial e a introdução do universal de maneira separada da eliminação do existencial, porque a eliminação do existencial é uma regra de inferência hipotética e ela tem um monte de sutilezas, tá? Então, assim, para trabalhar essas questões aí, eu vou deixar a eliminação do existencial para tratar um pouco mais adiante, tá? Porque, de fato, a eliminação do existencial, ela é muito cheia das sutilezas, ok? Muito bem. Então, pessoal, assim, só para registro, claro que também no cálculo de predicados clássicos existe uma série de implicações e equivalências tautológicas úteis, tá? Mas aqui eu só vou apresentar o intercâmbio de quantificadores, tá? Porque esse é muito comum e é muito útil quando se trata de fazer deduções no cálculo de predicados, tá? No cálculo de predicados clássicos, certo? Muito bem. Então, assim, antes de continuar, eu só queria chamar a atenção aqui o seguinte, na introdução do universal em particular, vocês notem que tem uma observação aqui bem mais complexa, que depois vai ser útil também aqui na eliminação do existencial. Tá? Notem o seguinte, eliminar o universal é barbadinha. Por quê? Se todo mundo satisfaz um predicado, eu posso mapear esse predicado para qualquer objeto, qualquer indivíduo, para qualquer constante que me interesse, certo? E se eu tenho afirmado dentro do meu argumento que um predicado vale para alguém, para um objeto em particular, então existe alguém que aquele predicado vale. Então, tanto a eliminação do universal como a introdução do existencial é relativamente tranquilo de lidar, por conta de que se um predicado vale para todo mundo, eu posso dizer que vale para um objeto, para um indivíduo qualquer. E se vale para um indivíduo qualquer um predicado, então eu posso afirmar que existe alguém que aquele predicado vale. Mas tem uma situação em particular que é essa aqui, a introdução do universal. Opa, fiz uma riscalhada aqui, desculpa. Que é o seguinte, a introdução do universal é possível, e aí diz o seguinte, desde que a constante não ocorra em premissa, nem em hipótese vigente, e que seja substituível por x em A. Tá? Aqui, esse negócio de dizer que a constante não pode ocorrer em premissa, em hipótese vigente, significa não ocorrer na linha que tem P lá de premissa, ou numa linha que tenha no H lá de hipótese, e essa hipótese ainda esteja válida. Tá? É isso que significa, mas nós vamos praticar muito a respeito. Mas eu quero tecer comentário especificamente, nessa última parte aqui, que seja substituível por x na fórmula alfa aqui. Isso significa o seguinte, isso a gente vai, depois eu vou retornar isso várias vezes para chamar a atenção. Quando na inclusão universal a constante C deve poder ser substituível, significa o quê? Que se eu tenho uma fórmula, um termo qualquer e um x uma variável,
dizemos que esse termo, lembre que termo é variável ou constante, tá? É substituível por uma variável em alfa se nenhuma parte de alfa, de uma forma assim, contém uma ocorrência desse termo, tá? E outra, cuidar também que todas as ocorrências devem ser substituídas, tá? Então, na inclusão do universal, a gente tem que tomar um certo cuidado aí, certo? Muito bem. Para ilustrar todas essas situações, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar fazendo exercícios aqui, e dentro desses exercícios a gente vai ver como é que a gente pode ir, na medida em que a gente vai fazendo a dedução em cada caso, como é que as coisas podem acontecer, tá? Muito bem. Então, aqui tem uma série de exercícios aqui, do 15.2, capítulo 15 do Mortari, na segunda edição. Na primeira edição, para ser honesto, eu não conferi, mas provavelmente os exercícios aparecem exatamente da mesma maneira, tá? Então, eu quero aqui desenvolver uma série de exercícios aqui com vocês. Então, se vocês olharem depois o material aqui, na verdade, eu tenho 1 zilhão de linhas aqui, para justamente explorar tudo isso, porque eu entendo que a melhor maneira de a gente mostrar como funciona a dedução natural no cálculo de predicados é fazendo exercícios, tá? Mostrando caso a caso aqui, certo? Muito bem. Então, aqui, ó, o que eu fiz foi colocar cada um desses argumentos aí para a gente desenvolver passo a passo, certo? Então, vamos lá. Então, aqui eu estou dizendo, ó, que se eu tenho lá, para todo indivíduo, se um predicado P implica num Q, e eu afirmo não Q, então eu posso afirmar para aquele mesmo objeto não P, tá? Isso aqui, se vocês lembrarem lá da dedução natural, isso aqui é exatamente o modus tollens, tá? Então, o modus tollens só que a gente tem com quantificador, que é válido para todo objeto. Ora, se é válido para todo objeto, também deve ser válido para um objeto B qualquer aqui. Então, vamos estruturar isso aqui na forma de uma dedução e vamos fazer passo a passo como é que se faz isso. Isso aqui é relativamente direto, mas vamos lá. Então, vou começar aqui. Deixa eu usar, neste caso aqui, deixa eu usar verde, azul, melhor azul, tá? Para fazer aqui. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui tentar caprichar na caligrafia, tá? Vocês notem que em formato, o computólogo, tem como grande vantagem que não precisa mais saber escrever manualmente, certo? Só digitar. Muito bem. Isso aqui, então, é uma premissa, certo? Isso aqui é um argumento, sintaticamente, ó. Certo? Então, vamos lá. Isso é uma premissa. No passo 2 aqui, eu tenho uma segunda premissa, que é não Q de B. Também é premissa. E eu estou querendo demonstrar não Q de B. Certo? Muito bem. Então, obviamente, para a gente conseguir sair disso aqui, eu tenho que eliminar o universal. Quando eu elimino o universal aqui, eu posso eliminar, porque eu tenho aqui ó, uma fórmula que tem, aqui, eu tenho uma fórmula que tem o quantificador e aqui o restante. Então, é nessa circunstância que eu consigo eliminar o universal. Então, vamos lá, vamos eliminar o universal. Eu tenho aqui, então, que eu posso afirmar, neste caso, eu posso afirmar P de B implica em Q de B. Então, eu tenho aqui a fórmula 1 e eu estou eliminando o universal. Cuidados que deve se ter aqui. Nós devemos substituir todas as ocorrências de X aqui, que a gente está eliminando. Uma coisa que vai ficar mais evidente em algum problema do futuro é o seguinte, quando a gente tem uma fórmula que tem vários quantificadores, deixa eu ver se eu pego uma aqui, vou pegar aqui um slide mais adiante, tá? Aqui, por exemplo, ó, vocês têm aqui, ó, existe X, existe Y aqui, tá? Quando a gente trabalha com quantificadores, eles aplicados assim, em sequência, vocês devem adotar
a regra da cebola. Ou seja, vocês têm que tirar as camadas externas, a mais externa, a segunda mais externa, até chegar na mais interna, e depois fazer o processo ao contrário, ou seja, quando vão incluir quantificadores, vocês devem incluir na camada mais interna, depois na segunda camada, na terceira camada e assim por diante, certo? Então, assim, quando vocês têm fórmulas que têm vários quantificadores, vocês devem ir, se vão eliminar, eliminar de fora para dentro, se vão incluir de dentro para fora, certo? Muito bem. Até porque trocar de ordem os quantificadores, a expressão não necessariamente fica significando a mesma coisa, tá? Mas vamos lá, nós vamos chegar lá. Então, aqui eu fiz a substituição por a eliminação do universal e mapeei a variável x para a constante b. Poderia ter mapeado para A, para C, para D? Claro que poderia. Por que eu mapeei para B? Para eu conseguir fazer alguma coisa em termos da dedução aqui. Tá? Isso é meio, mais ou menos tranquilo, tá? Mas vamos ressaltar esse aspecto. Muito bem. Já que agora eu tenho aqui expressões sem quantificadores, eu posso, então, fazer o quê? Eu posso, então, aplicar o modus tollens diretamente, ou eu posso fazer por dedução só com as regras de inferência diretas, tá? Então, aqui, vamos fazer uma coisa mais raiz aqui. Como é que eu faço, neste caso, para eu chegar ao não P de B ali? Muito bem. Até para praticar um pouco hipóteses, tá? Eu vou supor, então, que P de B é uma hipótese e eu quero chegar a uma contradição, já que eu quero chegar a não P de B. Tá? No passo 5, o que eu tenho? Se eu tenho P de B afirmado e P de B implica em Q de B, eu posso afirmar Q de B. Então, passo 3 e 4, modus ponens. Certo? Feito isso, eu posso, no passo 6, afirmar Q de B e não Q de B, por conjunção dos passos 2 e 5, por conjunção, certo? E eu saio dessa hipótese por redução ao absurdo, negando, então, P de B, por redução ao absurdo. Certo? Porque aqui eu tenho uma contradição. Tá? Então, pessoal, assim, ó, só para chamar a atenção, aonde o modus tollens eu poderia ter ganhos? Eu poderia ter ganhos aqui, eu vou, vamos supor que seja, eu vou abrir aqui, tá? Por aqui, eu poderia fazer um passo 4, que seria diretamente não P de B, por 2, 3 modus tollens. Tá? Então, é isso que me economizou o uso da regra de inferência derivada aqui. Tá? Vamos colocar aqui, usando modus tollens. Certo? É isso que me economizou. Aqui eu fui mais raiz e usei só as regras de inferência direta. Tá? Até aqui tranquilo, né? Um exercício bem tranquilo neste caso aqui. Eu apenas eliminei o universal. Vamos ver nesse caso aqui. Nesse caso aqui, é bastante similar, tá? Mas nesse caso aqui, vocês notem que eu tenho uma implicação com os predicados negados e eu tenho aqui, no caso, o consequente sem negação, né? Então, isso faria apenas que eu teria, então, alguns passos a mais se eu fosse usar as regras de inferência direta. Então, vamos lá. Notem que, por que eu estou fazendo isso, tá? Por que eu estou usando as regras de inferência diretas, tá? Porque eu quero também chamar a atenção de como é que a gente trabalha com hipóteses, tá? Isso foi um probleminha, assim, uma situação que alguns de vocês tiveram problemas na primeira avaliação, então eu vou insistir muito em fazer na regra de inferência direta aqui, tá? Para justamente demonstrar essas situações e ver como é que a gente trabalha com hipóteses aqui, tá? Então, eu tenho aqui G de x, implica em não f de x. Isso aqui é uma premissa.
eu tenho aqui 2, f de c. Isso aqui também é uma premissa, e eu quero chegar a g de c. Tá? Qual vai ser a estratégia aqui? A estratégia aqui vai ser, primeiro, eu vou eliminar o universal que eu posso eliminar de cara, né? Então, eu vou afirmar g de c implica em não f de c. Eu vou usar aqui 1, eliminação do universal, tá? E aqui a substituição foi conveniente, tá? Então, o que eu tenho aqui agora é o seguinte, eu quero chegar em g de c. Então, vamos supor que eu abra aqui, então, uma hipótese com não g de c. Então, eu tenho uma hipótese aqui, e a minha intenção é chegar a uma contradição. Ó, no passo 5, o que eu tenho? Eu tenho afirmado não f de c, certo? Porque eu aplico, então, 3, 4 modus ponens, certo? Muito bem. Aí, no passo 6, o que eu posso fazer? Posso fazer f de c e não f de c. Aí eu faço o passo 2 e 5, conjunção, e eu posso afirmar, então, no final, eu posso afirmar não g de c, 4 a 6, redução ao absurdo, e notem, a redução ao absurdo insere a negação. Então, aqui não é direto g de c o resultado, é não g de c. E aí, eu posso, por dupla negação, afirmar g de c aqui, 7, dupla negação. Tá? Então, cuidado com isso. Certo? Uma das coisas que poderiam pensar é, mas eu não posso aplicar modus tollens direto nesse caso aqui? Não. Por que não pode aplicar modus tollens nesse caso aqui? Tá? Por que aqui, ó, por que não pode modus tollens? Porque a fórmula do modus tollens, vamos voltar aqui um pouquinho. A fórmula do modus tollens é que eu tenho o consequente negado. O que eu tenho aqui não é o consequente negado. Eu tenho o consequente aqui, o consequente não está negado. Então, eu precisaria chegar em não f de c para aplicar modus tollens nesse cara aqui. Certo? Então, só chamar atenção neste caso aqui que não pode. Modus tollens. Cuidado com isso. Certo? Beleza. Vamos mais uma aqui. Agora nós temos duas aqui. Ela não é muito complicada, mas vamos lá. Apenas aplica em dois passos aqui, duas eliminações do universal aqui. Então, vamos lá estruturar o argumento para todo x. Q de x implica em Q de x. Essa é uma premissa. 2 para todo x. Q de x implica em R de x b. Notem que b aqui é uma constante, certo? E eu quero chegar aonde? P de A implica em R de AB. Tá? Muito bem, eu tenho uma implicação, né? Então, a ideia é que, por exemplo, para inserir uma implicação, eu tenho que usar a regra da prova condicional, né? Só que aqui, pessoal, qual o objetivo desse problema aqui? É que eu tenho uma fórmula que tem uma constante. Então, eu tenho que tomar alguns cuidados aqui. Tá? Quando eu substituir aqui, ó, vamos ver aqui como é que eu faço a inclusão do universal. Tá? A eliminação do universal. Eu posso substituir a variável por qualquer constante. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, neste caso, é que cuidado, porque até é possível substituir por B aqui o x, mas substituir por B aqui o x, tá? Mas não é conveniente. Claro que pela conclusão aqui, como é R de AB aqui,
fica óbvio que não é conveniente substituir por B aquele X ali, mas seria possível, tá? Então, eu vou executar os passos aqui para eliminar o universal. Então, aqui eu vou primeiro, P de A implica em Q de A. Então, aqui é o passo 1, eliminação do universal, certo? É conveniente mapear para A. No passo 4, eu mapeio, então, Q de A implica em R, em R de AB. Então, eu faço no passo 2, eliminação do universal. De novo, eu poderia mapear para B aqui os dois? Poderia, mas a minha conclusão não diz isso. Cuidado com isso, tá? Muito bem. Feito isso, aqui, obviamente, nós temos aqui uma sequência, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma dedução raiz aqui, eu vou fazer P de A como hipótese, e aqui eu quero chegar a R de AB, é uma regra da prova condicional. Então, aqui eu tenho, no passo 6, eu afirmo Q de A por modus ponens, né? Então, eu tenho 3, 5 modus ponens. No passo 7, eu tenho R de AB, também por modus ponens, agora 4, 6. E, finalmente, eu posso afirmar no passo 8, P de A implica em R de AB, do passo 5 até o passo 7, por regra da prova condicional. Certo? Bem tranquilo, né? Aqui o objetivo foi justamente aqui que eu tenho premissas, as duas com quantificadores. Tá? Uma das coisas interessantes aqui que eu queria também chamar a atenção é o seguinte, ó. Também essa dedução ficaria praticamente a mesma coisa se, em vez de x aqui, ó, fosse y. Porque o mapeamento do y para A também seria válido. Então, eu posso ter variáveis distintas em fórmulas distintas e mapear para a mesma constante, no caso do quantificador universal. Certo? Então, é isso que eu queria chamar a atenção neste caso aqui. Muito bem. Vamos pegar um caso agora aqui, que nós vamos ter que trabalhar mais com o problema do descascar aqui, né? E aqui, pessoal, esse problema aqui é interessante, porque aqui, ó, o que vocês têm aqui nesse primeiro caso, deixa eu colocar em vermelho aqui, ó. O que vocês têm aqui não é uma fórmula quantificada, é uma conjunção de fórmulas quantificadas. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Eu não posso eliminar o universal nessa conjunção. Certo? Cuidado. Tá? Pelo conjunto de regras diferentes que a gente tem, não dá para aplicar a eliminação do universal nesse cara aí. Não do jeito que está. Então, vamos organizar aqui na forma de uma dedução e vamos ver um passo a passo aqui. Então, eu tenho qualquer x, f de x, e qualquer y, h de y. Isso é uma premissa. No passo 2, eu tenho qualquer z qualquer x, t de z, x aqui. Eu tenho que consertar esse aqui em cima. Deixa eu só fazer um conserto aqui. Vai ficar direitinho, tá? Vamos voltar aqui, então. Isso aqui também é uma premissa. E notem que o que eu quero chegar é uma conjunção. F de A e P de AB. Certo? Se vocês olharem lá, quando a conclusão é uma conjunção, a sugestão de como fazer a dedução é deduzir cada um deles e então fazer a conjunção, aplicar a conjunção, certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui, ó, notem, eu vou fazer aqui, nesse segundo caso aqui, esse problema é interessante, tem duas coisas que tem que chamar a atenção, tá? Então, eu vou fazer aqui, primeiro no passo 3 e 4, eu vou tirar esses quantificadores do passo 2, tá? Então, aqui, ó, eu vou afirmar no passo 3, para todo x,
T de AX. Então, aqui, ó, eu peguei o 2 e eliminei o universal. Notem que a eliminação do universal aqui foi de fora para dentro. Ó. Primeiro eliminei o Z, como se eu tivesse isso aqui, ó. Tá? Primeiro elimino o Z aqui, e depois elimino o X. Desculpe. Então, como eu falei para vocês, a ideia é, vai de fora para dentro. Técnica das camadas da cebola, certo? Vamos lá. Muito bem. Eliminei primeiro esse quantificador externo. E depois, agora, eu vou eliminar o quantificador interno. Então, agora aqui, eu vou pegar aqui e vou afirmar T de AB, passo 3, eliminação do universal. Ok? Beleza? Vocês poderiam perguntar o seguinte, mas eu não posso trocar de ordem, nesse caso, o qualquer Z e qualquer X ali em TZ de Y? Assim, intuitivamente não faz diferença. Bom, até dá, mas olha só, como é que eu inverto isso? Então, vamos fazer aqui uma pequena janelinha, até para tecer algum comentário aqui, ó. Se eu tenho aquilo ali, ó, qualquer Z, qualquer X, T de ZX, tá? Isso aqui é a premissa. E eu quero chegar a qualquer X, qualquer Z, T de ZX. Notem que eu não inverti aqui, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aqui 2. Eu elimino o primeiro quantificador. X. Opa, desculpe. T de AX. Então, eliminação do universal. Passo 3, T de AB. Aqui é importante não fazer igual, porque são variáveis distintas, tá? Então, eu faço 2, eliminação do universal. E aqui, ó, o que eu posso fazer agora? Ó? O que eu quero no final? Eu quero qualquer X, qualquer Z, T de de ZX. Então, eu vou primeiro incluir o qualquer Z, T de ZB. 3, inclusão do universal. Olha só, por que neste caso eu posso incluir o universal? Vamos ver aqui o que diz a inclusão do universal. A introdução do universal. Eu posso incluir o universal desde que a constante não ocorra em premissa nem em hipótese vigente. A constante, tá? E que seja substituível. Então, vamos ver essas condições aqui para ilustrar esse problema. Olha só. Por que eu posso trocar o A por um quantificador de Z aqui, qualquer Z? Porque o A não está em premissa. Onde é que está a linha de premissa? A linha de premissa é essa primeira linha aqui, ó. Deixa eu botar em verde aqui, ó. Essa é a linha que tem a premissa, ó. A premissa está aqui. Pergunta que veio no chat, eu poderia substituir por B? Por B? Neste caso, poderia, mas daí tu não consegue deduzir o que tu queres. Porque daí tu terias, na verdade... vou de novo aqui a pergunta. Pergunta é, professora, eu poderia substituir o Z por B e o X por A? Desde que sejam diferentes entre si, sim. Mas entende que a ideia é justamente poder deduzir a fórmula quantificada. Então, tu poderia chamar de C e D, E, F. Desde que sejam diferentes, sim. Tá? Então, aqui, ó,
A constante aqui é qualquer. O que é importante nessa dedução é que elas não sejam a mesma constante. Só isso. Vocês podem usar qualquer constante. Certo? Muito bem. Então, eu posso aplicar a inclusão do universal aqui, porque essa constante A que eu estou substituindo não está em premissa. Não está na premissa. Certo? Muito bem. Aí, continuando. Então, passo 5. Eu posso, então, agora inserir o qualquer x, qualquer z, t de zx, e, de novo, eu faço uma inclusão do universal, porque a constante que eu estou substituindo agora, que é b, também não faz parte da premissa. Notem que a premissa é a linha que tem t aqui. Tá? E quando fala em hipótese vigente, é a linha ou as linhas que tem h. É isso que significa aquele que a constante não ocorre em premissa ou em hipótese vigente. É isso que significa. Tá? Muito bem. Vamos voltar aqui, então, para a nossa dedução neste caso aqui. Então, neste caso aqui, eu já eliminei o universal da linha 2 aqui, certo? Agora, eu vou tratar a primeira linha lá. Tá? Então, aqui a linha 2. Então, aqui, ó, neste caso, já resolvi. Tá? Aqui com 4. E agora eu vou tratar a primeira linha. A primeira linha, pessoal, não pode aplicar eliminação do universal. Não pode. O que a gente tem que fazer? Como isso é uma conjunção, eu aplico separação. Então, eu vou fazer aqui, ó, qualquer x, f de x. E aqui eu aplico em 1 separação. E eu posso, sim, poderia também afirmar H de Y. Aqui eu poderia aplicar, separar o qualquer de Y, mas H de Y. Só que notem que, como a conclusão eu não tenho o predicado H utilizado, certo? Aqui, ó, na conclusão eu não tenho o predicado H, então eu simplesmente não vou usar aquilo ali. Tá? Então eu separei primeiro para todo xf de x aqui, dessa conjunção, e agora sim eu posso aplicar a eliminação do universal. E qual é a eliminação que me convém? É a eliminação que eu tenho f de A aqui. Olha que eu tenho aqui f de A e TA de B. Note que o TA de B eu já consegui na linha 4. Agora o f de A eu consigo eliminando o universal nesse caso aqui. Então aqui eu posso afirmar f de A. Então, passo 5, eliminação do universal. Ok? E, finalmente, para chegar à conclusão, eu tenho que fazer o quê? Uma conjunção. Então, eu afirmo f de A e t de AB, porque eu pego as linhas 4 e 6 e aplico a conjunção. Tá? Então, pessoal, o objetivo desse problema aqui foi de chamar a atenção de que aqui, ó, no passo 1 aqui, o que eu tenho não é uma fórmula quantificada, é uma conjunção de fórmulas quantificadas. E eu não posso aplicar a eliminação do universal parcialmente, assim, dentro da fórmula, tá? Vocês até podem demonstrar isso, que isso até é verdade, mas vocês têm que, considerando as regras de inferência, digamos assim, as diretas e as hipotéticas para o cálculo de predicados clássico, não pode fazer isso. Certo? Tem outros recursos para fazer isso. Tá? Beleza? Muito bem. Vamos ver mais um caso aqui. Aqui é um caso interessante, porque nesse caso aqui, eu tenho que uma conjunção é afirmada, logo, intuitivamente, eu posso afirmar cada uma delas. Mas isso está dentro de um quantificador e eu quero afirmar no quantificador. Tá? Então, neste caso aqui, como é que a gente faz essa dedução? Isso aqui nós vamos fazer uma introdução do universal. Por que nós podemos fazer isso? Olha aqui, ó, vamos reforçar. 1 para todo x. Faltou para todo x ali, né? Então, deixa eu corrigir aqui rapidinho. Aqui. Tá? Um parênteses, tá? Para quem for usar mesa digitalizadora, olha, vale o investimento de aquelas mesas que tem botões que podem ser programáveis, porque daí tu pode trocar a cor da caneta
rapidinho, tá? Eu, como peguei a mais baratinha aqui, que é uma Wacom One, tá? Ela não tem botões implícitos, então eu sou obrigado com o mouse aqui, eu trocar a cor, tá? Então, fechei parênteses aqui só para quem também é professor. Então, eu tenho aqui, ó, P de X e P de X. Isso é uma premissa. E o que eu quero chegar é para todo X, P de X. Tá? Neste problema aqui, vale a pena eliminar o universal. Então, eu afirmo aqui P de A e P de A. E aqui eu faço, no passo 1, uma eliminação do universal. Logo, como eu quero chegar a qualquer x, p de x, me interessa separar o p de A. Então, o passo 2, separação, certo? Tranquilo. E agora é o passo que eu posso incluir o universal. Então, eu posso afirmar qualquer x, p de x. Por quê? Porque a constante A, que eu estou utilizando como base, não ocorre em premissa nem hipótese vigente. E ela é substituível. Por que ela é substituível? Bom, no caso aqui ela é a única constante, então eu não teria problema, tá? Mas, neste caso aqui, a constante A não ocorre aqui na linha 1, que é a premissa aqui, certo? Então, por isso que eu posso, de novo, incluir aqui. Pensando assim, depois nós vamos discutir um pouco a validade de argumentos no caso do cálculo de predicados mais adiante, tá? Nós vamos retomar essa questão, mas aqui vamos apenas operar sintaticamente esses casos aqui. Certo? Muito bem, tranquilo, né? Vamos ver esse caso aqui. Este caso aqui é um caso similar, tá? Aonde eu tenho, então, que a minha premissa, na verdade, eu quero fazer, isso aqui corresponde à contraposição, né? Como regra de inferência derivada, tá? Então, eu faria aqui x, A de x implica em B de x, certo? É uma premissa e a minha conclusão, quero que seja não B de x implica em não A de x. Certo? Não posso aplicar a contraposição neste formato. Essas formas são quantificadas. Tá? Não posso. Eu tenho que fazer, tirar do quantificador, então eu fico aqui, A de A implica em B de A, e aí então passo uma eliminação do universal, e aí, apenas para a gente agilizar e poder trabalhar com mais exercícios, eu posso afirmar então não B de A implica em não A de A no passo 2 por contraposição, certo? Aqui, vou chamar a atenção, aqui eu estou usando a contraposição, então vou botar aqui por extenso, tá? Ok? E então, como eu tenho agora a fórmula no jeito que eu quero aqui, eu posso inserir o quantificador. Porque a constante A não ocorre em premissa e é substitutível. Então, aqui eu coloco aqui inclusão do universal. Ok? Se eu fosse raiz, eu faria ali, então, o que eu faria aqui para fazer este caso aqui sem usar a contraposição, só para ser rapidinho aqui, tá? Aí ali no passo 3, né? Eu faria o quê? Abrir, opa, não é essa cor que eu queria. É essa aqui. No passo 3, eu abriria uma hipótese que seria neste caso aqui, abriria como hipótese, eu abriria não B de A, hipótese, e eu quero chegar a não A de A, certo? E aí eu teria, então, que no passo 4, eu faria no caso, eu afirmaria A de A, hipótese
para chegar a uma redução absurdo. Aí eu teria no passo 5, eu teria B de A por 2, 4 modus ponens. Aí eu teria no passo 6, eu teria B de A e não B de A. 3 e 5, conjunção. E aí eu afirmaria no passo 7 o não A de A, que seria, então, o passo 4 até o 6, redução ao absurdo. E aí, no passo 8, eu teria, então, não B de A, implica em não A de A, 3 a 7, regra da prova condicional, certo? E aí, com isso aí, daí o passo 9 seria a introdução do universal, certo? Porque daí eu teria, então, qualquer x, não B de x, implica em não A de x, certo? Seria o passo 8, inclusão do universal. Um comentário aqui importante, tá? Neste caso aqui. Notem que, por que eu posso aplicar aqui a introdução do universal? Vocês vão dizer, tá, Duncan, mas a constante A apareceu aqui em 2 hipóteses. Por que eu posso substituir mesmo assim? Porque as hipóteses não estão mais vigentes, certo? Então, eu fechei a hipótese 3 aqui no passo 8, tá? Essa hipótese não está mais vigente, e a hipótese do passo 4 eu fechei aqui no passo 7, certo? Então, por isso que eu posso aplicar aqui a introdução do universal neste caso aqui. Certo? Beleza? Então, só para deixar claro aqui como é que ficaria uma demonstração mais raiz aqui, certo? Então, é isso que eu economizei aqui, ó, economizei 1, 2, 3, 4, 6 passos aqui da minha dedução usando a contraposição. Tá? Muito bem. Aqui eu tenho, então, essa aqui é bem interessante, que é o seguinte, ó. O que eu tenho aqui? Eu não tenho uma fórmula quantificada, eu tenho uma implicação de fórmulas quantificadas. E aqui, ó, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer a negação do antecedente aqui, porque o consequente não é verdadeiro. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui é bem interessante. Vamos lá. 1. Para todo x, P de x, impliquem para todo x, Q de x. Isso é uma premissa. No passo 2, eu tenho não Q de A, isso é uma premissa, e eu quero chegar a não para todo x, P de x. Então, pessoal, como é que eu chego nisso? Ora, eu não tenho uma negação aqui na conclusão buscada? Ora, então eu abro uma hipótese dela afirmada. Hipótese, e eu quero chegar a uma contradição. Certo? Entendido até aqui? Muito bem. Vamos lá. Passo 4. Se eu afirmo isso aqui, eu posso afirmar, já que aqui, ó, como eu tenho não Q de A aqui, ó, como é que eu vou lidar com isso aqui? Ora, em vez de eu eliminar aqui o quantificador, eu vou fazer o que está evidente aqui de fazer, ó. Qual seja, eu vou aplicar modus ponens. Pode fazer isso? Sim, pode. Porque eu tenho aqui, ó, essas fórmulas, ó. Aqui, ó, se vocês forem ver lá nas regras de inferência, quando se fala em alfa e beta aqui, deixa eu colocar aqui, só para a gente retomar aqui, ó. Esse alfa e beta, o motivo de ser alfa e beta ali, não ser uma constante, é que alfa e beta é para ser E essa fórmula pode ser só um símbolo atômico, pode ser
um símbolo de predicado com variável, com constantes, pode ser quantificada, pode ser uma conjunção, uma disjunção. Então, eu tenho esses bloquinhos para aplicar essas regras de inferência, tá? Isso é importante que se tenha presente, tá? Então, aqui, ó, eu tenho que enxergar isso aqui, como isso aqui sendo aqui, ó, o meu alfa, e isso aqui o meu beta. E aqui, ó, eu tenho o meu alfa. Opa, desculpe. Eu tenho aqui o meu alfa, logo eu tenho aqui o meu beta. Entenderam? Então, o que eu fiz aqui, eu vou tirar isso aqui para não vocês acharem que fazer parte da dedução, mas basicamente o que eu tenho alfa implica em beta e eu tenho alfa. Logo, eu posso afirmar beta. É isso que eu tenho aqui nesse esquema aqui, tá? Nesse argumento aqui. Muito bem. Então, agora, eu afirmei para todo x, q de x. Agora ficou interessante de eu tirar o quantificador, porque agora eu posso afirmar q de A, aqui passo 4, eliminação do universal, é A porque é conveniente que seja A, porque agora no passo 6, o que eu faço? Eu faço uma conjunção. Então, eu faço 2, 5, conjunção. Ah, Duncan, mas como eu tenho aqui uma hipótese que eu abri com uma fórmula quantificada, a minha contradição não tem que ser com quantificadores também? Não, contradição é contradição. Até pode ser com quantificadores, ou não precisa ser com quantificadores. Logo, no passo 7, eu já afirmo para todo x, p de x. Do 3 até o 6, redução ao absurdo. Certo? Beleza? Então, esse foi um esqueminha bem interessante para efeitos de entender um pouco aqui como a gente pode operar isso. A dedução é muito de sacar a maneira de fazer que vai dar certo e a gente vai conseguir chegar lá. Tá? A pergunta que veio é, o fato de já ser usada como constante em premissa não é problema neste caso? Não, porque eu não fiz uma introdução do universal. O que eu fiz aqui, ó, é negar a hipótese aqui, certo? Essa aqui, ó. Essa hipótese que eu tenho aqui, deixa eu colocar em vermelho aqui, ó. Tá? Eu não fiz uma introdução do universal. Isso é importante, tá? Olha aqui, ó. Estão vendo aqui? Isso é uma hipótese e o que eu cheguei aqui é uma negação da hipótese. Então, eu não inseri quantificador. Tá? Então, esse não é o caso de eu ter problema desse tipo. E quando eu fiz a eliminação do universal aqui, a eliminação do universal não tem essa dependência de constante ter aparecido em premissa ou em hipótese vigente. Tá? Certo? Espero ter esclarecido aí para quem perguntou. Tá bom? Muito bem. Vamos para o próximo caso aqui, que é justamente aquilo que eu já mostrei, né? Então, vamos fazer rapidinho aqui, só para mostrar a inversão dos quantificadores. Ou seja, eu tenho aqui, vou fazer bem rápido. Tá? Então, o passo 2 aqui, eu vou tirar o primeiro quantificador e vou colocar aqui o x que eu tirei, né? Então, a y. Aqui eu fiz eliminação do universal. No passo 3, eu vou afirmar L de AB. Vou pegar o 2, eliminar o universal. Aí, no passo 4, eu vou fazer qualquer x, L de xb. Eu vou fazer, então, o 3, a inclusão do universal. E no passo 5, eu vou fazer, então, y, x, L de x, y. Então, eu faço o passo 4, inclusão do universal. Tá? Então, aqui eu inverti os quantificadores. Bem rapidinho, já tinha feito isso num outro problema, tá? Então, só para a gente não perder tempo aqui, mas já colocar a solução aí depois quando eu fizer a postagem desse material aqui com anotações. Beleza? Muito bem. Esse, então, foram os exercícios 15.2. O 15.3, eu tenho primeiro uma tradução e depois eu demonstrar a validade. Tá? Então, o que eu fiz aqui foi justamente agora
quebrar cada um desses casos aí para a gente poder explorar aí. Então, vamos lá. Então, vamos aqui primeiro formalizar isso aí. Todo papagaio é vermelho. Currupaca é um papagaio, logo currupaca é vermelho. Isso aqui é fácil, né? Então, para todo X, papagaio P de X implica em V de X. Certo? Aí, currupaco é um papagaio. Então, eu tenho que P de C é afirmado, logo, currupaco é vermelho. Então, V de C. Certo? Esse seria o argumento. Aqui a demonstração seria bastante simples. A gente fez uma muito similar a essa aqui, lá no primeiro problema. Eu nem vou perder meu tempo aqui, tá? Então, fica como exercício a demonstração. Vou colocar aqui, tá? Ok? Vamos para o próximo passo. Nenhuma arara é vermelha, todos os papagaios são vermelhos, logo nenhuma arara é um papagaio. Muito bem. Vamos ver como é que a gente formaliza isso aqui. Para eu usar esse tipo de estrutura, vocês têm que ter presente aqueles esquemas que a gente colocou na outra apresentação lá, do todo, do nenhum, do algum, né? Algum é e algum não é. Deixa eu recuperar aqui no meu material, para justamente a gente poder trabalhar com isso aqui, tá? Que é o seguinte, ó, vou abrir o material de dedução natural no CQC aqui. Não, não é, ele já está aberto, é o cálculo de predicados anotado aqui. Desculpa, abriu errado. Então, aqui, ó, eu tenho aqui quantificadores, ó. Tem aqui, deixa eu ver se não tinha uma maneira, estava mais claro isso aí. Acho que eu fiz nesse ponto aqui. Pensei que estava nesse material aqui. É esse esqueminha aqui, ó, que eu justamente quero usar aqui, ó, tá vendo? Estão vendo aqui? Tá? Esse esquema. Todos, nenhum e assim por diante, tá? Então, vamos usar esse esqueminha aqui. Eu vou colocar esse esqueminha para mim aqui do lado e quando precisar aqui, eu vou anotar, tá? Então, é o seguinte, ó, vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui em outra cor para chamar a atenção aqui. Quando eu tenho que... quando eu digo assim, ó, nenhuma arara é vermelha, então eu estou dizendo que não existe um objeto que seja do primeiro predicado e do segundo ao mesmo tempo, tá? Então eu posso colocar isso aqui, não existe um X, tal que um P de X e Q de X. Quando eu tenho esse tipo de construção aqui, nenhuma arara é vermelha. Então, eu vou colocar aqui embaixo como ficaria neste caso aqui. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, não existe um X, uma arara, não existe um objeto que seja arara A de X e vermelho R de X. Ok? Segundo, todos os papagaios são vermelhos, qualquer X. Se é papagaio, então P de X implica em R de X. Esse meu E aqui ficou meio esquisito, né? Deixa eu fazer direitinho.
Isso. Tá? Logo, nenhuma arara é um papagaio. Então, não existe X tal que seja arara, A de X e P de X. Tá? Muito bem. Vamos organizar isso aqui em termos de uma dedução. Tá? Muito bem. Qual é a melhor estratégia de fazer aqui? Olha só. Uma das estratégias, vamos ver aqui como é que fica melhor. Uma estratégia aqui é, por exemplo, eu tenho uma negação como conclusão, tá? Então, se eu tenho uma conclusão, uma negação como conclusão, então, o que eu posso fazer? Eu posso abrir aqui, vamos tentar ser raiz aqui. Eu posso abrir aqui, existe X, A de X e P de X como hipótese, com a ideia de chegar a uma contradição, certo? Muito bem. Aí, qual é o próximo passo aqui? Bom, eu posso fazer, no passo 2 aqui, eu posso fazer vamos supor que eu tenha um P de A implica em R de A. Aqui eu faço, no passo 2, a eliminação do universal. Ok? Muito bem. Eu tenho que chegar a de X e P de X. Muito bem. Então, o melhor aqui é usar a eliminação do existencial. Deixa eu ver se usando intercâmbio de quantificadores não fica um pouco melhor para a gente. Vamos fazer uma experiência aqui. Vamos supor que eu faça assim, para todo x, então eu tenho que não A de x e R de x. Tá? Eu peguei aqui o 1 e fiz o intercâmbio de quantificadores. Tá? Isso me permite agora fazer o quê? Fazer não A de A e R de A, certo? Porque eu faço daí o 5, eliminação do universal. Logo, eu posso aplicar aqui De Morgan, eu posso fazer não A de A ou não R de A. 6 De Morgan.
Pergunta que veio aqui, é interessante, tá? Essa demonstração vai longe, tá? Deixa eu pensar um pouquinho. A pergunta que veio é o seguinte: por que que quando eu tenho todos os papagaios são vermelhos, eu mapeio para uma implicação, e quando eu tenho nenhuma arara é vermelha, eu mapeio para uma conjunção? Bom, eu teria que analisar a semântica da coisa, tá? Mas é o seguinte, ó. Se você afirmasse, por exemplo, que papagaio, se afirmasse assim, ó, vamos abrir um slide aqui, tá? Vamos abrir uma nova coisa aqui, tá? Assim, ó, então, qualquer x, P de x implica em R de x, tá? Por que que isso aqui é a melhor maneira de fazer? Pelo seguinte, o P de x é um predicado. Logo, sendo um predicado, ele pode ser verdadeiro ou falso. O que está sendo dito aqui é que todos os papagaios são vermelhos. O problema é, e aqueles que não forem papagaios, eles são vermelhos ou não são vermelhos? Eu entendo que, na maneira como está colocada essa frase aqui, eu posso ter outros indivíduos que não são papagaios. E sobre esses outros indivíduos, nada posso afirmar sobre a cor, por conta dessa afirmação aqui. Por isso que, no caso do todos os papagaios são vermelhos, o adequado é fazer dessa maneira. Porque se eu fizer, por exemplo, assim, tá? Eu estou afirmando que é verdade que para todos os indivíduos do meu universo, eles são papagaios e são vermelhos. Então, no meu universo só tem papagaios vermelhos. Certo? O que não é o que a gente quer explorar. Tá? Então, o motivo de a gente fazer como implicação é esse. E por que que o nenhum, aqui que eu tenho aqui, né? Nenhuma arara é vermelha? Porque o que eu estou querendo dizer aqui é que no meu universo, para aquelas araras que são vermelhas, para aquelas araras, elas não são vermelhas, elas necessariamente não são vermelhas, tá? Então, o mapeamento disso aqui existe X, que aí eu tenho que nenhuma, e aí, desculpe, não existe X, aonde o objeto seja uma arara e também seja vermelha. Tá? Porque se eu colocasse assim, não existe X, A de X implica em R de X, por que isso aqui não é correto? Essa última linha aqui foi horrível, só um pouquinho. Tá, a pergunta que veio é, eu posso definir um universo onde só existem araras vermelhas? Podem, mas aí por que eu trabalho com predicado ser arara e por que eu trabalho com ser vermelha? Porque nesse universo, então, esse predicado, ele não é verdadeiro ou falso, ele é só verdadeiro. E ser vermelho também não é verdadeiro ou falso, ele é só vermelho, então ele é irrelevante, certo? É isso, esse que é o ponto, tá? Por que eu não posso usar uma implicação? Não, nenhuma arara é vermelha. Porque se eu faço uma implicação, notem que a implicação, como é que ela é verdadeira? Eu posso ter, então, objetos que as araras, tá? Então, as araras que não são vermelhas, isso fecharia aqui, mas eu também teria outros que não são vermelhos, daí é verdadeiro. Sim, tá, mas tá me faltando a explicação mais precisa, tá? Mas assim, quando eu tenho nenhum, não existe um objeto que combine as duas propriedades. Essa é a explicação para ter essa situação aqui, tá? Isso aqui, vamos deixar para a gente discutir lá quando a gente discutir validade
no cálculo de predicados, por que não pode ser assim? Mesma coisa aqui, tá? Aqui, quando eu afirmo isso aqui, eu estou dizendo que todo mundo é arara e todo mundo é vermelho, tá? Todo mundo é papagaio e todo mundo é vermelho. E não é o caso, eu quero explorar os objetos dentro desse contexto aí, tá? Muito bem. Voltando aqui, para esse argumento aqui, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, eu tenho que, agora eu afirmo que objetos não são araras ou objetos não são vermelhos. É isso que está sendo dito aqui, né? Então, neste caso aqui, para eu dar seguimento a essa demonstração aqui, o que eu preciso, como é que seria o meu processo aqui? Eu tenho que chegar a uma contradição aqui. Então, essa contradição eu posso obter desta forma aqui, ou seja, eu conseguindo que existe, no caso, araras vermelhas, tá? E aí, então, eu posso afirmar, existe... Se eu chegar a um A de A e R de A aqui, eu consigo, então, afirmar um existe X, A de X e R de X, eu faço a contradição por esse aqui e eu nego esse cara aqui, tá? Então, como é que eu vou obter isso aqui? Vou dar uma pensadinha aqui. Eu tenho A de A ou R de A. Apliquei De Morgan, certo? Ah, demonstração é comprida. Pessoal, vamos tentar assim, a gente tem 20 minutos, eu queria não investir o restante do tempo aqui nesse problema aqui, tá? Eu vou resolver isso aqui, vou postar ele resolvido bonitinho, porque ele é mais longo. Qual é a jogada aqui, tá? A jogada aqui é, por exemplo, considerar por exemplo, abrir como hipótese não adiar, porque daí eu, por silogismo disjuntivo, consigo afirmar não R de A, e aí por modus tollens eu afirmo não P de A, e aí eu sigo o baile, tá? Mas vai ficar muito comprido aqui. Eu vou tentar ver, vamos pegar um outro problema aqui, para ver se a gente não consegue ir tão na frente, para a gente desenvolver melhor aqui, aproveitando a aula aqui. Deixa eu ver isso aqui. Todo papagaio é vermelho ou verde? O paco não é verde, logo se o paco é um papagaio, então ele é vermelho. Vamos ver como é que a gente formalizaria esse cara aqui. Tá? Então, vamos ver aqui. Qualquer x, P de x implica em ou ele é V de x ou verde, G de x. Certo? Todo papagaio ou é vermelho ou é verde. Tá? Aí eu tenho, segundo passo, eu tenho que não G de C, que é o currupaco. Isso, né? Deixa eu reescrever isso aqui ficou meio esquisito. Não G de C. Isso, não G de C. Logo... sim, tá. Não é V aqui, boa observação aqui, me passei. É R de X aqui ou G de X, tá. Vermelho é R, tá. Obrigado aí pela correção ali. Então, P de X, papagaio, ou é vermelho ou é verde. Tá. Currupaco não é verde. Logo, se currupaco é um papagaio, então P de C, então ele é vermelho, R de C. Isso, né?
Isso. Ah, isso aqui é barbadinho de resolver, né? Bom, a estratégia aqui, pessoal, é o seguinte, ó. O que pode facilitar é eliminar esse universal de cara, tá? Então, aqui, a eliminação do universal aqui seria P de C e implica em R de C ou G de C, tá? Então, eu tenho aqui eliminação do universal. Aí, como a minha conclusão é uma implicação, então, P de C. Hipótese para chegar a R de C. Então, 5, eu tenho R de C ou G de C. Então, eu tenho aqui 3, 4 modos exponentes. Aí eu tenho em C, eu tenho afirmado R de C por 2 e 5 silogismo disjuntivo, né? Eu tenho não G de C afirmado, aqui é uma disjunção, então eu posso afirmar R de C. Logo, eu cheguei à conclusão aqui, P de C implica em R de C. Eu tenho 4 até 6, regra da prova condicional. Certo? Tranquilo, né? Pessoal, assim, a gente está meio em cima da hora, então eu vou fazer o seguinte, eu vou formalizar os outros dois aqui que faltam, tá? E depois a demonstração, a gente confere na aula que vem aquela demonstração daquele caso que ficou pendente ali, certo? Que é esse aqui, ficou pendente, né, a demonstração. E aí, esses dois casos aqui, que é o D e o E, vamos só formalizar eles para ver se não há dúvida, tá? Então é o seguinte, ó. Esse de todos amam e algum ama aqui, o Mortari tem especial predileção, né? Então, vamos lá. Todos amam todos. Então, isso aqui é qualquer x, qualquer y, a de x, y. Concordam, né? Logo, Romeu ama Julieta, então a de R, J e a de J, R. Certo? Beleza? Qual é o truque aqui, tá? O truque neste caso, na demonstração, para quem quiser adiantar, é que eu posso, sim, eliminar o universal mais de uma vez na mesma fórmula de partida. Certo? Então, eu posso eliminar os dois, ou seja, eu faço um ramo que eu elimino primeiro Romeu ama Julieta, depois eu faço utilizo essa mesma fórmula para eliminar o universal, fazendo que Julieta ame Romeu. Certo? Posso aplicar mais de uma vez a eliminação do universal. Não há impedimento nenhum em fazer isso dentro de uma dedução. Certo? E vamos ver o último problema aqui. Todos os papagaios amam Julieta. Quem ama Julieta detesta Romeu. Quem detesta Romeu tem bom gosto. Logo, todos os papagaios têm bom gosto. Engraçadinho o argumento, né? Então, vamos ver como é que fica isso aqui. Todos os papagaios amam Julieta. Então, vamos lá. Para todo X, se o cara é um papagaio, então P de X implica em amar Julieta. Então, amar significa A. Então, eu tenho A de J, X e J. Todos os papagaios amam Julieta. Quem ama Julieta detesta Romeu. Então, aqui tem um detesta, né? Muito bem. Então, eu tenho aqui, ó. Quem ama Julieta detesta Romeu. Então, todo mundo que ama Julieta, essa que é a ideia. Tá? Então, para todo X, CA de XJ implica em D de X, Romeu é R. Certo? Muito bem. Para todo X, quem detesta Romeu tem bom gosto. Então, para todo X,
D de XR implica em ter bom gosto. Então, se diz que G de X tem bom gosto. Logo, vou ter que fazer aqui embaixo, né? Todos os papagaios têm bom gosto. Então, para todo X, se é um papagaio, implica em ter bom gosto. Vocês notem que o argumento aqui é cumprido, né? Mas na medida que a gente formaliza, fica bem mais tranquilo da gente entender onde é que a gente quer chegar. Eu sei que eu já passei da hora, tá? Mas só deixa eu aqui mostrar aqui, ó. O que acontece, ó? Eu tenho para todo x, P de x implica em A de xj. Aí na segunda premissa eu tenho A de xj, que é o que eu tinha aqui na implicação, implica em D de xr. E depois eu tenho D de xr implica em G de x. Vocês notem aqui que é uma sequência, ó, esse aqui para cá, depois eu tenho aqui e aqui, e vocês notem que aqui eu tenho, ó, esse cara vem aqui e esse cara vem aqui, certo? Então, deixa eu apagar essas flechas aqui que são inúteis, mas onde eu quero chegar é justamente aqui, ó, que é uma espécie de implicações em sequência. Lembrem que isso tem uma regra de inferência derivada, que é o silogismo hipotético, que eu posso aplicar em sequência aqui. Só que qual é a jogada deste caso aqui? Eu tenho o Romeu e a Julieta, o lance está em substituir o X aqui em cada uma dessas fórmulas quantificadas por uma constante que não seja nem Romeu e nem Julieta, né? Esse é o ponto de ser substituível, certo? Para eu conseguir afirmar que todos os papagaios têm bom gosto. Beleza? Então tá, pessoal. Aqui nesse material tem mais algum material aqui de exercício, ó, demonstra a validade de argumentos aqui com vários quantificadores. Depois tem mais escritas de texto aqui, tá? E assim vai, tá? Eu tenho uma série de demonstração, mas a gente vai aí trabalhando na semana que vem, a gente dá continuidade. Como eu prometi, tá? Eu vou, então, terminar aquela demonstração que eu não terminei aqui, daquele caso, certo? Que o argumento ficou pendurado ali, que é esse caso aqui. Não, é esse caso aqui, tá? Eu vou terminar bonitinho, e daí a gente vai dar sequência a essas demonstrações aqui, e também vamos trabalhar um pouco nesses outros casos aqui, certo? O meu objetivo nisso aqui é o seguinte: quanto mais a gente praticar, melhor. Ok?